Amém, queridos? Estamos aqui nessa noite, uma grande gratidão, amém, ao Senhor e pela vida dos nossos líderes que nos recebem aqui. Eu quero também louvar a Deus pela presença de todos, amém, nesse lugar, glória a Deus. E tem essa grande responsabilidade de trazer essa mensagem, amém, para mim sempre quando nós vamos ministrar, eu creio que sempre é um desafio, porque pelo menos nos mantém humildes, né? Porque a partir do momento que a gente já vai sem nenhum temor, aí com certeza pode até ser brilhante, mas as pessoas não vão ser cheias. Quando é de Deus, quando você vai na humildade e é da parte de Deus, eu tenho certeza que Deus ele enche, né, fala aos nossos corações e a palavra fica. Amém? Até porque somos apenas vasos, né? Somos apenas um canal para a glória de Deus. Nada vem de nós propriamente dito. Amém? Tudo vem do Senhor. Tá bom? Então, como o pastor Djalma colocou, nós estamos numa reforma lá na congregação e nós escolhemos estar nesses dias aqui na Massa e Betel, né? A intenção era vir com todos, mas alguns tinham alguns convites, estavam querendo ir em outras congregações também, então aí nós alinhamos ali. Então tem líder ministrando lá no Grande Vitória, tem líder ministrando lá no Viver Melhor, no Paraíso Verde, e um grupo aqui, né, uma liderança aqui conosco também para participar desse culto maravilhoso. Amém? Então, para quem não me conhece, sou o apóstolo Ives, pela misericórdia do Senhor. Amém? Confesso que, como o pastor Bruno já deve ter também testemunhado, nós nunca sonhamos, né, pastor? Assim, jamais passou pela nossa cabeça. Acho que quem é pastor nunca passou pela cabeça ser pastor ou ser líder, né? Então eu creio que é uma convocação. É uma convocação da parte do Senhor, é uma vocação mesmo, um chamado, porque é um chamado para ir para o matadouro. E muitas vezes. Porque não é fácil. Os desafios são grandes, mas eu creio que Deus nos ajuda. Não tenho dúvida disso. Deus nos ajuda, Deus nos capacita. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Então é um prazer estar aqui. É uma grande alegria. É um privilégio e uma honra ministrar nesse lugar que passaram muitos líderes de excelência, né? Eu creio que os grandes líderes que passaram pela missão, eles estiveram aqui nesse altar trazendo uma palavra. Eu creio que aqui é um lugar digamos assim, de aperfeiçoar, de forjar, né, líderes aqui. Glória a Deus. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje é o culto de missões, amém? E nós vamos falar sobre um homem que fez missões, amém? Que é Daniel. Então nós vamos ler parte do capítulo 6 de Daniel, para nós contextualizarmos, e vamos falar sobre um tema interessante. Estando no natural, mas no sobrenatural. Diga, estando no natural, mas no sobrenatural. Deus já está falando ao seu coração através dessa palavra? Estando no natural, mas vivendo o sobrenatural. Amém? Vamos ler alguns versículos, você pode ficar à vontade para participar. Vamos ler o versículo 10 e nós vamos ler depois os versículos finais, tá? De Daniel capítulo 6, verso 10 e 11. Está registrado assim na palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Versículo de número 26 diz assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Amém? E para concluir, era para ter alguns versículos antes, mas acho que dá para voltar no versículo 21 e o 22, que diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele.
também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Vamos orar? Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, te damos graça nessa noite, te apresentamos essa palavra, Senhor, que tu nos direcione, Pai, em tudo, Senhor, que vamos falar, ministrar. Estamos aqui na plena misericórdia do Senhor, sabendo, meu Deus, que é o Senhor que faz acontecer, é o Senhor que salva. Somos apenas instrumentos, meu Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, e nesse momento o nosso coração esteja atento à revelação da tua palavra, que sejamos cheios da tua presença. Queremos, meu Deus, te exaltar e te glorificar. Fica conosco, meu Deus, nessa hora. Meu Deus, e nos direciona em toda a palavra. Acampa os teus anjos guardando esse lugar. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. 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 Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Também, antes de iniciar a palavra, fazer menção, né? Minha esposa, minha bispa Kester, Deus abençoe, meu amor. Amém. Nossos diáconos que ali estão, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Steve, o João, que também está sendo nosso filho por 2 dias, está lá em casa. Come, rapaz, por isso que filho não é fácil. Dá para sentir o drama com o João lá em casa. É porque o Dimas não apareceu por lá. Eita, o filho maior já come mais, né? Vamos lá, vai ser uma vez. Só enchendo o saco dele. Já estava perguntando na porta, vai ter pizza depois do... Eles vão falar com o pastor Bruno, né? Que a gente vai resolver isso. Amém, minha apóstola, amém. Meu irmão Andrade, Sócrates, irmão Bárbara, minha Poliane, Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus Cristo. Janderson, Jaqueline, Deus abençoe, tá? A vida de vocês, em nome de Jesus. Janderson fazendo hoje mais um aninho de vida. 3.6, né, Janderson? Deus abençoe aí, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Queridos, deixa eu contextualizar aqui para vocês essa passagem tão importante das Escrituras. Por que nós vivemos, né, no natural, mas estamos no natural, mas vivemos no sobrenatural de Deus. Amém? No natural, mas no sobrenatural de Deus. Como nós já comentamos em outras oportunidades, a vida de Daniel é algo muito lindo. É um dos livros das Escrituras que se trazem exemplos bem, digamos assim, alguns livros são mais proféticos, né? Mas aqui fala muito dessa experiência de Daniel com Deus. E nós começamos a entender, através da vida de Daniel, que existe um padrão que Daniel manteve para que ele pudesse viver esse sobrenatural de Deus. E eu fico pensando também, eu tento me colocar lá na situação de Daniel, quando o povo estava sendo levado para o exílio. E Daniel ali, parecendo muito com o contexto dos profetas, quando Eliseu e Elias estavam ali, preocupados, achando que apenas eles eram aqueles, digamos assim, que guardavam a santidade de Deus. E Deus falava, olha, tem outros aí que também servem a mim verdadeiramente também. E Daniel, nesse contexto, quando ele vai sair, vai para o exílio, mesmo os reis de Israel, muitos que se corromperam, diz as Escrituras que levantava rei, um rei que temia a Deus, mas aí no final do reinado dele, ele fazia alguma coisa que não agradava o coração de Deus. E levantava um rei que fez o que não era reto, não era bom aos olhos de Deus. Então você vê sempre esse levantar de alguns reis, e na sua grande maioria reis que faziam coisas que não agradavam o coração de Deus. E dentro desse contexto, Daniel, ele se preservou ali. E é justamente se preservar no meio da corrupção é que vai nos tornar pessoas dignas, né, da misericórdia de Deus, do favor de Deus e glorificar a Deus. Nós vamos perceber que a integridade, ela também tem um valor diante de Deus. E essa integridade é que vai nos abençoar. Não é aquela integridade moralista, que às vezes a pessoa ela tem culpa no cartório, mas ela quer manter aquilo que Jesus mais condenou, que é a hipocrisia. E Daniel, nós vamos perceber que ele se guardava, né? Ele se preservava ali mesmo no tempo dos reis, ainda jovem, e você vai ver que é bastante possível o jovem se manter. E eu fico pensando, o que será que motivou, né, Daniel a se preservar dentro de toda essa corrupção? Deus levantava um profeta para confrontar os reis de Israel, e ele vendo todo esse contexto, eu acredito que Daniel,
ele era um homem que tinha um propósito de vida. Ele sabia a quem ele servia, ele tinha experiências com Deus. E fazendo um paralelo aqui com a vida do rei Davi, que também muito jovem tinha experiências com Deus. Ao ponto de ele falar para dizer, olha, eu estava ali, eu vou, quando vai falar para Golias ali, né, você vem comigo com paus, com armas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E anteriormente ele vai dizer para Saul, olha, eu despedacei ali um leão, um urso que tentou contra, né, a minha criação ali, né, e eu, como pastor, guardei. E ele, mas menino, como tu tão jovem consegue? Então, ou seja, tão jovem, pessoas desenvolvendo experiências com Deus. E eu creio que esse nível, né, de experiência estava na vida de Daniel. E aí, o mais interessante ainda é que, às vezes, quando a situação se torna um pouco difícil, nós somos levados a seguir o curso do que está acontecendo. Eu não sei se vocês estão pegando aqui o contexto, eu creio que sim. Por exemplo, às vezes, é muito comum, por exemplo, nós sermos envolvidos por notícias, por contexto. Ah, mas está todo mundo fazendo, né? A gente fala, mas está todo mundo fazendo isso. Qual o problema? Mas Daniel não. Ele estava, não, eu vou ser diferente. Ele não se deixava ser corrompido pelo senso comum, pelas situações. Ele sabia a quem ele servia, ele conhecia as promessas. Ele falou, não, Deus falou nas Escrituras, se nós formos santos, Deus vai nos abençoar. E ele está num contexto também muito difícil, porque, por exemplo, quando aparentemente as coisas são favoráveis, é um pouco mais fácil nós acreditarmos. Mas quando as situações se colocam com as suas dificuldades, nós temos uma grande dificuldade de manter a fé. Nós somos levados muito pelo natural, por aquilo que está acontecendo naquele momento. E nós focamos muitas vezes no natural. E uma coisa que nós temos sempre pregado lá na congregação, que crer não é fácil. Por exemplo, falar de fé é bonito, falar de fé é interessante, mas acreditar não é fácil. E é tão desafiador que Jesus teve que vir, meu pastor Robério, até nós nos ensinar a ter fé. Ensinar a amar a Deus. Jesus, na verdade, ele é o próprio coração do Pai, né? Ele é o coração do Pai no meio dos homens. Mostrar que Deus, ele, como diz Jeremias, não é só um Deus que habita os altos céus, mas também é um Deus que habita o nosso coração, a nossa vida, né? Faz habitar dentro de nós, habita dentro de nós. É um Deus que pode dizer para uma tempestade, né? Para uma tempestade acalmar, mas também dizer para um coração que está ansioso, um coração que está triste, dizer acalma também. Um coração que está sem fé, um coração que está desmotivado, dizer assim, seja cheio de fé. Eu creio que Jesus potencializa a nossa fé. Eu acredito que a fé é um dom, inclusive está nos dons espirituais, quando nós lemos lá 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, fala sobre os dons. Está lá a fé como um dom, também como um dom, e também está como um fruto também do Espírito paralelo. Porque existe coisas que nós vamos receber somente no sobrenatural de Deus pela fé. A fé é algo que vai acessar realmente esse sobrenatural. E só que nós não entendemos muitas vezes que as circunstâncias acontecem para nos incentivar a fé. Deus sempre vai criar um contexto para nos incentivar às conquistas. Como o nosso apóstolo sempre ministra lá na congregação. Se você... Senhor, eu quero ser mais manso, né? Quero ser uma pessoa mansa, tenho mais domínio próprio. O que Deus vai permitir na sua vida? Uma pessoa chata, um problema. É assim. É como a gente dizia lá no centro, né? Ele vai permitir um esmeril francês. Queria que esmeril grosso, né? Que desbasta, vai permitir um esmeril. E às vezes você tem que ter um outro olhar. E é esse outro olhar que é o nosso desafio. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então, assim, Daniel tem algumas marcas na sua vida espiritual, que permitiram ele viver esse sobrenatural de Deus. Então, voltando, né? Eu creio que ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. E é interessante essa integridade que Daniel preserva. Deus, em todos os momentos difíceis, tem os seus Elias, tem os seus Daniéis, né? Ou podemos dizer assim. Nós temos... Deus tem aquele que ele tem preservado. Será que são escolhidos ou será que Deus permite algumas situações para que os escolhidos sejam revelados? Ou melhor, aqueles que são nobres sejam revelados?
Às vezes tem a eleição de Deus, já é um problema teológico que a gente vai debater. Será que a eleição de Deus é absoluta? Ou Deus elege alguns para uma missão específica? Ou Deus dá oportunidade para que ambos tenham a oportunidade de chegar, digamos assim, no patamar de ser aqueles que fazem a diferença? Eu creio que existem os dois. Eu creio que tanto João Calvino está certo, quanto Jacob Armínio também está certo. Jacob Armínio era discípulo de João Calvino, mas ele seguiu mais para um lado, que inclusive o pentecostal segue mais a visão de Armínio. Talvez você não saiba, mas você é arminiano. Vou saber se você é arminiano agora. Na sua opinião, salvação perde ou não perde? A maioria vai dizer que perde. Beleza. Se você acredita nisso, você é arminiano. Não sabia. Você é um seguidor da doutrina de salvação de Armínio. Agora, quem crê não? Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem crê dessa forma... Quem crê dessa forma é calvinista. Só que tem um detalhe. Eu faço um crossover entre os dois. Porque, veja, Armínio dizia, salvação se perde. Mas aquele que vive em santidade está salvo, ele perde? Não. Então você tem um pouco de Calvino. Só que Calvino é mais extremista. Calvino diz o seguinte, bom, se Deus me elegeu, eu não perco, porque eu fui eleito. Só que, na verdade, essas duas doutrinas elas são mal explicadas. Elas são mal explicadas, elas são extremadas e aí acaba de, então eu sou arminiano. Não, então eu sou calvinista. Então, assim, na verdade, eu creio que as duas doutrinas elas estão em harmonia. Depende de como você vê. Porque, por exemplo, se você está em santidade, você está buscando, você vai perder? Não, claro que não. Você se mantém na salvação, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, apesar desses entraves teológicos muitas vezes, o fato é que Daniel ele se preservou dentro de um contexto que estava levando Daniel, queria levar Daniel à perdição. Por exemplo, ele vai ser levado para a Babilônia com vários outros jovens, e ali ele vai ter o nome mudado. Ele, na verdade, o que acontecia com os povos, o que os impérios faziam quando conquistavam os povos era mudar totalmente a cultura. Porque quando você muda a cultura, você muda tudo. Primeira coisa que eles criam, o nome. Tem nada de Deus de Israel, não tem nada disso. Vai ser Belsazar, vai ser Mesaque, Abednego, esses nomes. Outro, é o seguinte, a comida de lá vocês não vão comer, vocês vão comer a comida daqui. Sabia que até a comida é cultura? Sabia que você tem um pouco da cultura indígena dele? Nós temos aqui, por exemplo, quem gosta de dormir em rede? Você tem um pouco da cultura indígena. Levanta a mão, vai todo. Quem gosta de comer tapioca? Gratidão, né? A cultura indígena que deixou essa... Amém? Foi preservado, né? Foi preservado, né? Tacacá, o que mais? O açaí, né? As técnicas de pesca. Então, tantas coisas que nós recebemos. Então, na verdade, nós vivemos numa multicultura, né? Nós, amazonenses, vivemos numa multicultura. Tem cultura africana aqui, tem a cultura indígena, tem a cultura europeia, que a LDB agora, né? Ela tem agora a nova diretriz da LDB, ela pede que seja ensinado, né? As escolas, a cultura indígena, africana e europeia, né? É obrigatório, né? Porque faz parte da formação cultural do povo brasileiro, né? Então, Daniel, ele estava passando por esse processo de mudança, de aculturação. A religião, os decretos. Então, na verdade, o que eles queriam? Eles não queriam matar o povo judeu. O que eles estavam planejando? Mudar a cultura, mudar a religião, mudar a fé. Diferente de alguns contextos também que o povo passou, que queriam, na verdade, exterminar o povo de Israel, por exemplo, como no tempo do Holocausto. Nós vamos ter ali o povo sendo... tentando destruir, como se a existência de um ser humano ela é a causa do problema da sociedade. E nós vamos ver lá em Esther, no livro de Esther, quando há um decreto ali para matar, né, todos que eram de Israel ali, né? Ou seja, destruir. Já no caso lá desses outros impérios, eles queriam mudar a cultura. Não, vamos manter, vamos só mudar a cultura. Porque quando você muda a cultura, você muda tudo. Você muda a cultura, tem um poder muito grande de mudar.
Então, por isso que nós temos que ter cuidado com a cultura que, né, nós estamos envolvidos. Mas isso aqui é só um contexto que eu vou entrar agora aqui no centro da palavra, que é sobre integridade. Então, nós vamos perceber que nós vivemos num tempo onde a questão da integridade ela está em baixa. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos incentivados a aceitar que a corrupção, em todos os sentidos, ela é normal. Por exemplo, em escolas, nós vamos ver problemas, né, de corrupção e de falta de integridade em escolas, até nas igrejas, no comércio, na vida financeira, enfim, em todos os ramos da sociedade, nós vamos ver problemas que envolvem a questão da integridade. Se manter num mundo de integridade, ou melhor, se manter integridade nesse mundo é um grande desafio. Amém? Não é verdade? Então, assim, nós temos esse desafio de manter uma integridade no mundo de corrupção. E Daniel, ele vai nos mostrar que justamente a integridade é um sinal de muitas bênçãos na nossa vida. E, às vezes, um casamento tem problemas, tem dificuldades, até pela falta da própria integridade, da honestidade, de princípios que devem ser mantidos dentro da família, dentro dos relacionamentos. Então, por exemplo, eu vi um pouco sobre a cultura americana. Aqui, uma pessoa que morou nos Estados Unidos fazia uma comparação com a nossa cultura brasileira. É claro que todas têm exceções, mas é bastante perceptível em alguns segmentos da sociedade, né, esse tipo de situação que eu vou reportar agora. Nos Estados Unidos, fazer o que é certo é obrigação. Por exemplo, você abre a porta assim para uma idosa, um exemplo, né? Entrar uma pessoa que está com uma deficiência, alguma coisa assim nesse sentido. Você juntar algo que caiu um dinheiro, devolver. Aí o brasileiro lá falou, obrigado. Mas obrigado por quê? É obrigação. Então aqui já não, então você já começa a ver que tem um abismo aí de diferença. Ou seja, uma cultura que abraça o que é o correto, e outra, não, te dá um jeitinho. Eu vi um francês falando que o brasileiro tem um problema, ele não sabe dizer não. O não do brasileiro é assim, qualquer coisa eu te falo. Qualquer coisa eu te ligo. Esse qualquer coisa é o não. E as pessoas acham que ele é ignorante porque ele fala não. E por conta da cultura, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar o não. Não é isso? Inclusive no livro do Napoleão Hill, ele fala sobre isso, né? Que a gente tem que enfrentar, aprender a receber o não. Quem está pronto aí para receber o não? A gente tem que aprender. Eu tenho tentado aprender. Receber o não. Às vezes a gente não quer receber, porque dói. Às vezes o rapaz não pede a irmã em casamento, né? Com medo de receber o não, aí vai ficar frustrado, né? Mas olha pelo lado bom, você tentou. Né? Você orou aí. Amém? Se não for de Deus, ela vai dizer não, né? Então, olha só. Então, viver em integridade é um desafio para todos nós. Amém? Sim ou não? Então, Daniel, aí nós vamos ver nos versículos iniciais do capítulo 6, versículo 1 ao 6, que Daniel, apesar das adversidades no quais ele foi colocado, como, por exemplo, baixado um decreto para obrigar ele a adorar um outro Deus, que era o próprio, lá, o imperador lá, o rei, mesmo numa situação adversa, ele não retrocedeu na sua integridade. Às vezes, rapaz, vai ter aumento de energia. Rapaz, acho que eu vou partir para a onça. Não parte para a onça, nem para o gato, para nada disso. Olhe para o lado positivo. Deus vai prover. Eu vi um testemunho de um irmão que estava contando, e ele dizia assim, ele era um pastor, na verdade. Ele pregava dizendo, Deus vai prover, Deus vai abençoar, Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus da provisão. Só que quando ele chegava em casa, ele precisava de dinheiro, ele emprestava do agiota. E o agiota era o quê? Ainda era evangélico. Era 30%. O Espírito Santo. E aí a mulher dele já estava assim, falou, olha, é o seguinte, como é que tu vai lá no púlpito, tu prega que Deus abençoa, que Deus vai prosperar, que Deus vai suprir, mas tu está emprestando dinheiro. Ela falou, a partir de hoje a gente vai comer ovo. Glória a Deus. Aí você, mas se faltar comida, não tem problema.
Aí ele foi trabalhar, quando foi de manhã, ela ligou, olha, acabou o gás. Aí ele falou, e agora? Ela falou, não se preocupe, esquentei no micro-ondas. E assim foi. E Deus começou a ensinar ele de forma prática como depender dele. Porque não é incoerente, queridos, e é esse abismo que a gente vive, esse abismo moral. A gente tem um desafio grande de conciliar o discurso com a prática. Por isso que na idade ali que depois vai virar catolicismo, né, lá depois do século IV, século V, vai surgir depois, posteriormente, o catolicismo, mas não o catolicismo romano ainda, era o catolicismo porque era uma fé, digamos, universal até então ali, mas já estava criando o corpo para o catolicismo romano, mas a partir do século III, os cristãos tornaram-se muito nominais. Ou seja, quando a pessoa passava a acreditar em Jesus, ela tinha um testemunho. Ela dizia assim, a minha vida era assim, eu conheci Jesus de fato, meu coração foi transformado. As pessoas vinham para Jesus por uma experiência de conversão. E não somente porque levantou a mão e aceitou Jesus. Então, isso começou a ficar muito forte. Por isso que quando você pega a história do cristianismo, tem um lado muito feio. Que é quando eles mandaram, diz a história, mandaram lá para as cruzadas um exército de criança para lutar com homens gigantes, com homens fortemente armados. Você vai ver, por exemplo, a Inquisição mandando matar pessoas, inclusive teve evangélicos que mandaram também, líderes evangélicos tinham suas inquisições também. Então você vai ver muita incoerência. Você vai ver, por exemplo, depois que o império religioso que vai ser formado, onde os papas mandavam e desmandavam. Por isso que vai surgir a reforma protestante, para tentar moralizar um pouco o negócio. Estava tão feio a situação, que, peraí, vamos moralizar um pouco a fé. Está demais, está muito feio já. E aí, por isso que surge o protestantismo, que na verdade não queria que houvesse um rompimento do catolicismo, mas que houvesse uma reforma. E aí, por exemplo, o próprio depois protestantismo vai ter seus altos e baixos, e aí surge o reavivamento para tentar moralizar através dessa experiência com o Espírito Santo. Porque eu digo para você, quem não tiver experiência com o Espírito Santo não muda. Não muda. E nós não podemos ter uma fé só de aparência. Eu sou isso. Não, deixe seu testemunho falar. A ortopraxia da igreja, ela ficou muito decadente. Tanto é que criou-se os concílios para vincular doutrinas apenas para dizer, se você crê nisso, você é cristão. Se você não crê, você é ímpio, você não é crente. E esqueceram de falar mais dessa prática, dessa vivência do evangelho, dessa experiência de falar, cara, é o seguinte, ficar fazendo concílio para explicar o que é a Trindade, quem é o Pai, quem é o... Claro que precisamos também, mas mais importante do que isso é vivermos isso. É viver o Espírito Santo, sabe? Então, a ortodoxia, top, mas a ortopraxia, ela ficou muito decadente. E, na verdade, essa é a crise que o cristianismo vive, em parte, e a sociedade vive. É só você olhar a nossa política. Corrupções atrás de corrupções que nós vivemos, e aí a moralidade, que eu digo que a falsa moralidade é a hipocrisia do homem. Eu vi um político só, irmãos, reconhecendo, eu fazia parte até hoje, deve ter alguns outros aí, mas eu vi um que foi em rede nacional mesmo, e falou, olha, eu estava no esquema assim, fui condenado, estou envergonhado e vou pagar pelos meus crimes de corrupção. Em outros países, as pessoas já levam um revólver, colocam em cima do púlpito de discurso, aí fala que envergonhou o país e tal, o cara puxa o revólver e se mata em frente das câmeras. Você pode pesquisar que tem isso aí. A vergonha é tanta do crime que a pessoa cometeu, do erro, que a pessoa ela não consegue nem ficar mais na vida pública. Ela sai mesmo. Ainda bem que tem esse senso, né, um pouco. No Japão a gente vê muito isso. A gente vê, por exemplo, eu vi isso, acho que, não sei se foi na Alemanha, um desses países eu assisti algo desse tipo. Então diga assim, a integridade. Temos que mantê-la, apesar das adversidades. Não é verdade? Então, Daniel, no capítulo 6, aí no versículo 1 ao 6, do 1 ao 6, nos versículos 1 ao 6, ele vai ouvir o que está acontecendo, mas ele não vai retroceder na sua fé.
Ele falou assim, vou manter a minha integridade. E era um decreto. Vamos lá, se um governante baixar um decreto no nosso país, dizendo que a religião oficial é X, e aí você vai atender só porque é governante, ou o que vai falar mais alto? Politicamente, Daniel tinha que seguir o que estava aqui. Veja que eu não estou pregando anarquia. Não estou pregando isso. Estou falando de crença no único Deus. Ok? Baixou um decreto e tal, para adorar outra pessoa, uma outra situação. Como é que fica a nossa fé numa situação dessa? Daniel se manteve íntegro. Mas ele não foi brigar com o Estado. O que ele foi fazer? Ele foi orar. Pai, eu estou mantendo a fé no Senhor. Me livra, me cuida, né? Me dá o livramento. Então Daniel vai se manter íntegro, né? Independente do ambiente que ele estava ali. Então Daniel, na sua consciência, ele começa a ver que os valores do reino são inegociáveis. Deixa eu contar um testemunho pessoal aqui. Praticamente eu nunca tinha cometido esse erro, mas por um momento talvez de um lapso de fraqueza, vou colocar assim, eu cometi esse erro. Eu tiro o meu dízimo, né? Falando sobre dízimo. E separo, e tudo que o dinheiro que eu pego eu já oferto. E aí nós fizemos algumas compras lá para a igreja. Aí eu falei, bom, esse dízimo aqui eu vou abençoar, e com esse dízimo aqui eu vou pagar, já que é para obra. Olha o meu raciocínio. Aí fiz isso por 2 vezes. Aí a bispa aqui me ajuda na administração, irmãos. Na administração, porque ela me controla mesmo, porque se não deixar, já viu, né? Então ela me ajuda bastante nas finanças. Aí ela falou, tu tá dando teu dízimo? Aí eu não queria mentir, né? Eu falei, não, eu paguei. Ela falou assim, por que você está comendo as sementes? Aí eu pego a tua merenda. Depois de anos, fiquei 2 vezes dizimando, fiz isso. Aí ela falou assim, faça aquilo que você prega. Ela falou, quanto foi o valor? Eu falei, foi X. Ela falou, então nós vamos pagar esse valor. Aí pagamos esse valor, mas não me chamou o dízimo. Então, pedi perdão a Deus, né? Aquilo foi no meu coração, o Espírito Santo falou bem assim, estou usando a minha serva para te exortar. Porque é o que a gente prega muito para os homens, né? Que Deus vai usar a sua esposa para te exortar. Pode ter certeza. Quando a esposa está reclamando, está nos exortando, baixe a bola e fale, é Deus usando ela para me exortar. Creia nisso que eu estou falando para você. Ah, pastor, mas todo dia, meu irmão, se ela reclama todo dia é porque você está afeto à sua situação. Está bem delicada a sua situação. Você tem que tomar um jeito. Mas é para o nosso bem. É ou não é para o nosso bem? Olha só. Agora, algo muito forte na vida de Daniel. Uma pessoa que é íntegra, ela prefere morrer a transgredir a sua integridade. Aí, esse que é o problema. Será que nós estamos dispostos aí até os últimos momentos para manter a nossa integridade? Está aqui na palavra. Daniel 10, versículo 10 ao versículo 17 do capítulo 6. Daniel, ele vai receber uma sentença de morte. É forte isso aí. Porque quando o negócio aperta, a gente quer o quê? Retroceder. Ah, rapaz, vamos dar um jeitinho. Deus não vai reclamar não, né? E tal. Mas Daniel, ele falou, bom, eu passei por tudo que eu passei. Como vai dizer aquele, meu Deus, acho que é Irineu de Lyon. Perdoe se eu estiver trocando o nome, é um pai da igreja. Negue Jesus, diga que César é o Senhor. Não, Jesus é o Senhor. Nega ele, eles não queriam nem matar Irineu, eles não queriam matar. Aí tentaram tocar fogo nele, não morreu. Aí falou assim, estou há 86 anos servindo a Jesus, ele nunca fez mal para mim. Agora eu vou negar o seu nome? Ele falou, então a gente vai ter que te matar. E mataram ele a facas. É um dos mártires da igreja, né? Então Daniel aqui, talvez eu creio que eles vendo esses exemplos das escrituras, Daniel preferiu morrer a transgredir a sua integridade. E aí você vai entender, nós vamos chegar e nós vamos concluir essa palavra. Quando nós somos íntegros, queridos, entenda uma coisa. Os olhos dos homens podem nos condenar, mas os olhos daquele que não dorme estão sobre nossas vidas. Estão nos guardando, estão nos protegendo, e uma hora vai se manifestar o poder de Deus. E nós vamos ver aqui na vida de Daniel.
o Senhor enviando os anjos para fechar a boca. Eu acho que os leões queriam vir, e aí os anjos só ficavam, como o nosso líder que contou um testemunho aqui de um livramento, né? Eu acho que estava uma briga para tentar, né, no reino do Espírito, e aí o inferno estava querendo vir, tentou romper, mas o anjo foi lá, Deus enviou um outro anjo e deu um toque lá, né? Teve uma vez que eu estava aqui na Constantino Nery, eu ia, irmãos, eu vi um acidente certinho comigo, assim, no carro junto com a bispa. E aí eu senti como se algo tivesse feito assim, ó, para separar os carros, assim. Uma coisa incrível. Aí aquilo veio no meu coração, o anjo do Senhor passou aqui no meio. Quem já passou por essa experiência? Irmãos, é incrível. Se abra para você viver essa experiência, porque nós temos livramentos. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui que também passaram por outros livramentos. Essa semana mesmo. Quem passou por um grande livramento essa semana, levante a mão. Rapaz, eu já passei por um livramento essa semana. Olha aí, ó. Então, é Deus nos guardando. Porque só o fato de sermos humanos já mostra que a vida tem também os seus reveses, né? Tem as suas dificuldades. Então, Daniel, diga assim, Daniel se manteve, mesmo perante a morte, íntegro. Ele não negou o seu Deus. Não é verdade? Como é que os reis de Israel faziam? Ei, confia em Deus, não faz aliança com esse aí. Deus vai dar o livramento, Deus vai guardar. Acho que foi o próprio Ezequias, né? Isaías foi lá, dizendo que ele estava sentenciado ia morrer, mas ele orou, né? E aí Deus deu mais anos de vida para ele. Aí ele começou a governar, estava uma benção. Aí no final, o que ele vai fazer, Ezequias? Ele vai chamar, vem os enviados de outros povos. Olha aí, está aqui todo o tesouro aqui de Israel. Entregou o tesouro mesmo. E aí, onde que vocês guardam o restante? Olha aqui, ó. E foi mostrando. E por conta disso, o reino começou a ruir e passar dificuldades. E para finalizar, Deus honra aos que andam em integridade, sim ou não? Não foi o que aconteceu com Daniel? Lá o rei vai testemunhar que a integridade de Daniel livrou ele da fúria dos leões, não é isso? Então, quando nós cuidamos da nossa integridade, diga assim, Deus cuida da nossa reputação. Quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Eu lembro de uma reunião, o apóstolo está de testemunho aqui, que eu gosto de dar meus testemunhos também. A gente participou de uma reunião certa vez, e esse negócio de fofoca é uma coisa do inferno, né? E aí o fofoqueiro tinha levado uma situação que ele nem sabia para um líder. E aí numa certa reunião, um líder chegou assim na minha cara, me afrontando, o senhor é isso, o senhor é aquilo, e o senhor faz isso e isso, porque o senhor... Aí eu fiquei olhando aquilo ali, irmãos, eu comecei a passar mal na cadeira, porque você assim ser linchado assim em reunião, apontado, acusado, aí eu fechei os olhos, comecei a falar com o Espírito Santo. Eu tentando me controlar, que eu acho que a pressão estava subindo, eu estava ficando vermelho, eu estava passando mal, não sei se a apóstola percebeu, mas eu estava ali. Aí tá. O senhor não vai falar nada não? Eu falei, não. Não vou falar nada não, vou ficar calado. Aí, tá bom. Aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei passando mal, a bispa falou assim, o que tu tem, menino? O que tá acontecendo? Não, vou tomar um banho. Aí fui tomar um banho, esfriei a cabeça, aí eu fui orar. Aí chorei na presença do Senhor para aliviar o coração. Aí depois de um tempo, Deus mostrou que não era nada aquilo que aquela pessoa tinha. Que o problema da fofoca é isso, que a pessoa ouve uma situação, mas ela não ouve o outro lado. Então quando um líder trouxer algo para você, ou quem for, querido, não julgue. Primeiro ouça o outro lado, analise, aí depois você vai fazer uma análise bem melhor da situação. Mas você escutar um lado só, absoluto, e aí você ficar com esse lado, aí vai ser problema. Experiência própria. Já passei por muito por isso. Mas a gente vai aprendendo. Então, queridos, para concluir, Deus nos poupa das aflições. Sim ou não? Parece que é aflição no momento. Mas lá na cova tem o livramento. Né? Como a pastora Ruth disse, a cova são os inimigos, são os levantes. Aquilo que vai tentar dizer, tu está sentenciado. Mas se você se manter na integridade, você vai viver o sobrenatural de Deus. Deus quer que vivamos em integridade. Não é moralista, não é moralista. Você não vê aqui Daniel contando vantagem. O moralista conta vantagem. Ele quer se mostrar, sabe? Ele quer se exaltar.
Ele quer mostrar que ele é o cara. Mas não, Daniel, na simplicidade. Deixa que Deus vai trabalhar na sua vida e por você. Amém? Então Deus cuida da nossa integridade. Deus defende a nossa causa contra os nossos inimigos. Ele vai nos exaltar. Sim ou não? Vai, porque você está na integridade. Você quer viver o sobrenatural de Deus. Eu digo para você, ser um marido íntegro, ser uma esposa íntegra, ser um filho íntegro, ser um pastor íntegro, ser um líder íntegro, ser uma pessoa que realmente ela anda numa vida de equilíbrio. Ainda que as circunstâncias venham. Daniel, ele sabe, uma grande lição de Daniel é que ele nos ensina a lidar com as circunstâncias ruins. E não somente pela oração. A oração faz parte desse conjunto, mas também pelo próprio domínio próprio. Você não vê aqui Daniel, em desespero, vai orar a Deus. Daniel, em pleno desequilíbrio emocional, estava em total... Claro que ele podia até estar um pouco nervoso ali, temeroso, mas você vê a humildade dele. Não, Deus está no controle. Você não vê Daniel assim, achando que não tinha mais solução. Não, Deus tem. Vou ser jogado? Eu já vi Sadraque, Mesaque, Abednego sair da fornalha. Acho que Deus vai me livrar da boca dos leões. E aí diz que aqueles que foram lá, né, tirar Daniel, foram devorados depois pelos leões, né? Assim como aqueles que jogaram Sadraque e Mesaque lá na fornalha também foram... E detalhe, não foi só uma fornalha, 7 vezes mais quente, né? Aqueles que foram jogados morreram só pelo calor. Irmão, isso é muito poder, né? Rapaz, eu me arrepio todo quando eu leio essas passagens. Já imaginou você entrar numa fornalha e uma luz lá dentro te salvar? E é um poder muito maravilhoso, né? Você vê você andar sobre as águas, né? Pedro andou sobre as águas. É maravilhoso. Eu fico pensando aqueles homens e mulheres que receberam milagres, né? Que não enxergavam, voltaram a enxergar. Só uma pessoa cego de nascença voltar a enxergar. É poderoso. E você fica em estado de perplexidade, porque você só ouvia, mas você vê. Esse é um retrato também da nossa vida espiritual. Nós não estamos vendo o Senhor. Mas no dia que nós estivermos com Ele, nossos olhos serão abertos e veremos a beleza do Senhor. O Jonathan Edwards falava que um dos pontos do avivamento é contemplar a beleza de Deus. Jonathan Edwards, ele tinha experiências com Deus de contemplar a beleza dele. E às vezes então são níveis de experiências espirituais. Ele ficava horas e horas no quarto contemplando. E ele não era muito carismático, diz a história. Ele não era um homem carismático. Diz que ele é o pastor do avivamento, porque ele pastoreou um avivamento. Aí ele mostra que avivamento tem várias manifestações. Ele falou que a experiência dele era de contemplação, já da esposa, ela rolava no chão, gritava. Só que quando ela levantava transformada. Né? Se levantava transformada pelo poder de Deus. Ele começou a ver, não, peraí, então Deus tem formas diferentes de se manifestar. Mas as pessoas têm as suas formas de mudar também, conforme essas experiências. Então ele começou a balancear isso aí. Ele vai morrer também muito jovem, Jonathan Edwards, e vai marcar o seu tempo. E vai levantar uma geração aí de pessoas que entendem o poder de Deus. E eu quero viver esse poder todos os dias, queridos. Eu quero viver. E eu quero deixar nessa noite que você seja íntegro em todos os momentos, que Deus te preserve nessa integridade, que Deus, não para você mostrar para os homens, mas para você ter uma vida íntegra diante de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te abençoar no que você for fazer. Daniel é esse exemplo que quando nós somos íntegros, o mundo está carente de testemunhos verdadeiros. Quando você tem um testemunho real da transformação de Deus, as pessoas vão vir. Hoje, como é um culto de missões, nós precisamos levar esse testemunho para fora. Amém? De palavra, mas de uma palavra que ela está alinhada com o nosso testemunho. E sofrer pelo Evangelho. Nós sofremos pelo Evangelho, pela causa também. Quantas pessoas nós vamos falar do Evangelho, mas nós recebemos um não? Quantas pessoas nós vamos todos felizes ali, mas temos que glorificar o Senhor até também nos nãos que recebemos. Porque nós não estamos indo por nós mesmos, mas estamos indo pelo Senhor. E aqueles que não estão rejeitando a nós, mas principalmente o Senhor. Mas apesar disso, vamos continuar amando, orando e fazendo o melhor nesta geração. Amém? Então, eu digo para você, você vai viver em integridade, para você viver o sobrenatural de Deus, como Daniel andou. Amém? Deus vai honrar você. Seja íntegro dentro da sua casa, com o que você vê na internet.
com que você passa muito tempo no celular. Eu digo que o celular hoje, queridos, é uma porta mesmo assim para o inferno dentro da sua casa se você não vigiar. Ele é benção se você souber usar, mas se você não souber usar, você passa no mínimo 1 hora ali vendo aqueles feeds de notícias, de vídeos do Instagram, e entra cada situação absurda ali. Então, muito cuidado com o que você vê. Se você sabe que você pode cair, fuja mesmo, faça como José, fuja, deixa o celular um pouco de lado, porque o diabo está na sutileza trabalhando aí para nos destruir. Vamos nos pôr de pé então nessa noite. Quem recebe essa palavra? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem quer viver o sobrenatural de Deus aí? Amém? Então diga assim, eu vou viver em oração e integridade. Eu não vou negociar a palavra de Deus na minha vida. Amém? Eu vou obedecer. Amém? Glória a Deus. E se eu falhar, apóstolo, peça perdão, mas volte para o caminho, volte para o trilho novamente. Amém? Vamos louvar o Senhor e nós vamos orar encerrando. Amém?